Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Para que nós possamos, nesse dia de hoje, sentir essa luz, do Espírito Santo em nós e para que também nós possamos ser luzes na vida das pessoas. Queremos, nesse momento, nos conectando com o nosso Deus Criador, nos conectando com todo mundo, sobretudo com as pessoas que passam, por dificuldades nesse momento, todos os sofredores, as vítimas das guerras, vítimas da pandemia, vítimas das enchentes, todos os nossos irmãos, nossas irmãs que nesse momento se encontram desempregados, desempregadas. Queremos também entrar em comunhão com todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos nesse momento trazer presente para a nossa oração Alex Mota Gil, a Leiliane Oliveira, o João Batista Barbosa, a Keila Jubiele, o Natanael, a Neide Solange Franco, a Milena Coelho com toda a sua família, a Maroli, toda a família, o seu Antônio José Leite, o João Paulo Costa, a Joana Dark, a Lucivânia Martins. Queremos também rezar pela saúde de Meire Correia Lacerda e a Janicléa Freitas. Também o João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, a Simone Raquel Dias, a Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Luzinete da Silva, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Orezina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira Gomes, seu Sebastião Santana, e também rezando pela Jane Barbosa e toda a sua família. Queremos também trazer presente as nossas crianças, os nossos adolescentes, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, o Miguel Barros Barbosa, sua mãe Poliana, Hércules Barro Leite Araújo, o Davi Lucas e também a sua mãe Luzia Silva de Jesus. Vamos também trazer presente os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir nesse momento a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Em silêncio, vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra. Ouvi, irmão, ouvi, irmãs, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula será tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Jesus veio, e ele diz no evangelho de hoje para nós, para todos nós, não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Aqui quando fala da lei e dos profetas, está falando de todo o Antigo Testamento,
Então Jesus ele não veio para dizer assim, tudo que aconteceu estava tudo errado, né? Vocês podem abandonar, não. Pelo contrário, ele veio para dar-lhes pleno cumprimento à lei. O grande problema da época, e que Jesus aqui vai fazer a grande crítica, é porque os líderes, né, os detentores do poder, eles exigiam, eles aplicavam a lei para os outros, mas eles mesmos não praticavam essa lei. Por isso que no Evangelho Jesus vai dizer, é interessante que aparece dois verbos, praticar e ensinar. E é bom lembrar que o verbo praticar, ele vem em primeiro lugar. Por quê? Ele vem em primeiro lugar. Primeiro pratica o verbo praticar, depois ensinar. Então, eu devo praticar a lei e ensinar a lei. E na maioria das vezes isso acontece ao contrário, ou então fica só no ensinar. Eu ensino, mas eu não vivo a lei. Ou seja, eu não pratico a lei. Eu não pratico os mandamentos. Eu ensino, mas eu não pratico, né? Os mandamentos. E aí Jesus vai dizer assim, ó, todos aqueles que praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Por quê? Porque os mandamentos, nós já sabemos que Jesus resumiu em dois, né, mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo, com certeza eu estou vivendo o os mandamentos todos, né? Se eu tenho amor, eu vou pegar os 10 mandamentos e vou viver esses 10 mandamentos. Isso quando eu vivo o mandamento, o principal mandamento, que é o mandamento do amor. E foi isso que Jesus veio fazer. Então, é muito fácil observar a lei, mas a gente sabe que é muito mais exigente viver a lei, praticar a lei. E isso, cumprir a lei fielmente, né? Sem tirar nenhuma vírgula ou sem dividir essa lei. E aí, quando eu divido, eu vivo uma parte dela e a outra eu abandono. Ou seja, eu vivo aquilo que é bom para mim, entendeu? Mas eu vou aplicar essa lei para os outros, né? Os outros que devem praticar a lei, que devem viver a lei, mas eu fico de boa, né? Ou seja, eu não pratico essa lei. E aqui Jesus vem dizer para nós, disse para o povo da sua época e continua dizendo para nós, que se nós queremos realmente pertencer, viver o reino de Deus, ganhar o reinado de Deus, viver no reinado de Deus, é necessário viver em primeiro lugar, viver a lei, praticar a lei e também depois ensinar para as outras pessoas. Essa também é uma missão nossa, sobretudo uma missão nossa, né? Sobretudo nós que somos lideranças, que somos batizados, que somos cristãos, devemos levar a lei, sobretudo a lei, né? A justiça, né? Praticar a lei com justiça, com justiça. Então é esse o convite do Evangelho de hoje. Jesus está falando aqui, ele ainda está na montanha, portanto ele está em oração. Ele tinha acabado de proclamar o sermão da montanha, ou seja, as bem-aventuranças, e aí logo em seguida Jesus vai falar da lei. Certamente havia muitos cochichos, muitos falatórios na época, né, sobre a questão de que Jesus tinha vindo para abolir a lei, para acabar com a lei, para acabar com os mandamentos, e não era verdade, né? Mas aí por isso ele vai dizer, eu não tiro nenhuma letra e nenhuma vírgula da lei, mas é preciso que ela seja, mas é preciso que ela seja cumprido fielmente, praticada fielmente. De novo eu digo, primeiro o verbo praticar e depois o verbo ensinar. Eu ensino aquilo que eu vivo, né? Eu ensino aquilo que eu vivo. E Jesus fazia tanto isso que muita gente, né, olhava para ele e dizia, ele fala com autoridade. Ou seja, ele fala, aquilo que ele fala, ele primeiro vive.
E aí é bom a gente olhar para nós, sobretudo nesse período quaresmal, se realmente aquilo que eu falo, eu realmente vivo. Porque eu posso falar muito bem do perdão, mas não viver o perdão. Eu posso falar muito bem de justiça, mas não viver a justiça. Eu posso falar muito bem de amor, mas não viver o amor, né? Então, a proposta desse evangelho de hoje é justamente isso: é viver primeiro para depois ensinar, para depois falar para as outras pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando de viver mais uma quaresma, né, nesse silêncio profundo, para avaliarmos as nossas atitudes, para olharmos um pouco para nós mesmos, né, e perceber, olhar e ver se realmente nós estamos sendo testemunha da boa notícia do reino de Deus. Se realmente eu levo a sério, né, os mandamentos, se eu vivo esses mandamentos e se eu ensino para as outras pessoas aquilo que eu vivo. Então, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça de sermos fiéis à lei, aos mandamentos e, e também, né, essa graça de sermos testemunhas do amor de Deus para com todas as pessoas, sobretudo para as pessoas mais próximas, da família, do trabalho, da comunidade. Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.